Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Tinha alguns, muitos, não sei quantos, né? A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, Penina, né? Pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, e observando-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém ela respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos diante da Tua Palavra mais uma vez e abrimos o nosso coração. Queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu conselho. Por isso eu te peço que o Senhor fale de uma forma clara e que ao compreendermos a Tua voz nessa manhã, ao discernirmos a Tua orientação nessa manhã, tenhamos a prontidão de obedecer. Amém. No nome de Jesus, haja realmente, ó Deus, compromissos sendo firmados contigo nessa manhã. E que sejamos, ó Deus, como o solo fértil daquela parábola do semeador, e que ao cair no nosso coração a semente da Tua Palavra possa gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim que a gente nasce, existem algumas certezas nessa vida. A primeira delas é que a gente vai morrer, né? Então, quando você nasce, como diz aqui o pastor Tomás, você recebe uma senha, né? Então você já sabe, essa é uma grande certeza que a gente tem na vida, talvez a única, talvez a mais importante de todas, e a gente precisa viver com essa perspectiva de que nós aqui nessa existência não vamos durar para sempre. Então é importante a gente extrair o máximo dessa experiência maravilhosa que é a vida. Mas há uma outra certeza que a gente tem quando nasce, é que nós enfrentaremos dificuldades. A vida, né, é um desafio, viver é um desafio diário, e a gente vai passar por lutas, problemas, tempestades, a gente vai ter conquistas, vitórias, claro, com certeza, isso também faz parte da nossa existência,
Mas eu temo, né, e o meu receio é que muito da nossa busca espiritual, muito da nossa experiência de fé, às vezes tem uma motivação enganosa. Muitas vezes a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, muitas vezes nós frequentamos ambientes como esse aqui com uma expectativa errada. A gente vem aqui pensando o seguinte, vê se eu estou mentindo, né? Às vezes a gente vem assim, minha vida está muito difícil, está muito complicada, eu vou lá na igreja porque o pastor vai fazer uma oração poderosa e esse meu problema vai ser resolvido. Meu Deus! Ou então a nossa vida está bem, a gente não está com muito problema na vida, mas a gente tem uma oração preventiva, né? Não, vou lá porque o pastor vai fazer uma oração poderosa e meus caminhos vão se abrir, que não vou ter problemas mais, né? E muito da busca espiritual das pessoas tem essa conotação de tornar a nossa existência uma existência mais fácil. Muitas pessoas acham que o cristianismo é a resposta para uma vida sem problemas, mas eu sinto muito em desfazer essa expectativa equivocada, porque na verdade foi o próprio Jesus que disse que no mundo nós teremos aflições. O fato de nós vivermos, atravessarmos por essa existência, né, implica em passar por problemas, passar por dificuldades. Não dá para escapar disso, né? Não dá para escapar, mas dá para escolher como nós vamos reagir a essas tempestades da vida. Eu me lembro, muito tempo atrás, quando pastoreava lá uma igreja lá em Lisboa, lá em Massamá, nós também tínhamos reuniões de célula, né, nas casas, nos lares dos irmãos. Eu me lembro que numa das reuniões, eu estava ali conduzindo aquele grupo, e a gente tem aquele momento inicial da partilha, né? A pessoa quer pedir uma oração, quer partilhar como é que foi a semana. E eu me lembro que nós estávamos atravessando aquela crise que começou em 2008 lá nos Estados Unidos e depois contaminou os mercados aí pelo mundo afora. E aqui em Portugal ela bateu com muita força em 2011, 2012. A gente andava pelos centros comerciais, as lojas todas fechadas, apartamentos sendo vendidos. Hoje você vai aí tentar comprar um apartamento, uma vivenda, uma casa, né? Um T1, 200 mil, 300 mil, você fica, meu Deus, nunca vou conseguir comprar uma casa. Naquela altura a gente passava pelas agências imobiliárias, T3 sendo vendido a 50 mil. Né? Por que não comprou? Porque nem tinha dinheiro, né? Estava todo mundo sem emprego, foi um momento difícil aqui para Portugal, foi um momento que a Troika entrou, foi uma desgraça, foi um momento realmente difícil. E eu me lembro que estava ali dirigindo uma reunião de grupos pequenos de célula na casa lá de um irmão, e nesse dia, irmãos já desempregados já há algum tempo, outros com muitas dificuldades, o momento da partilha, esse momento inicial, foi um momento de debitar para fora, né, todas as frustrações da vida, e os irmãos ali falando e pedindo oração, se questionando da vida, por que comigo, por que eu sempre fui dizimista fiel, por que eu estou passando por essas dificuldades? Alguns irmãos ali estavam sendo auxiliados pela igreja com cabazes, porque não tinham condições de comprar nem o pão de cada dia, né? E aí naquela reunião, enquanto todo mundo ali falando das suas frustrações, alguns realmente sim, ressentidos, magoados com a vida. Eu me lembro que naquele momento uma irmã, né, muito querida, muito especial, está lá na igreja até hoje, lá em Lisboa, lá em Massamá, a Antônia. Sempre que a gente vai lá, a Antônia sempre recebe a gente com um sorrisão, com um abraço bem apertado, apesar da vida difícil que ela leva. A Antônia, ela é oriunda de São Tomé e Príncipe e veio para aqui, para Portugal, para fazer tratamentos de saúde. Deixou lá a família, deixou os filhos e já há muitos anos vive aqui em Portugal, né? E a gente já falou várias vezes, Antônia, volta lá para São Tomé, vai estar lá junto com os seus filhos. Mas ela sabe que se ela voltar para lá vai morrer, porque não tem a assistência médica que ela necessita. Então daqui ela vai mandando algum recurso daquilo que ela recebe como doação para os seus filhos, para a sua família. E naquela reunião em especial, enquanto todos ali estavam falando da vida, reclamando dos problemas, enxergando as dificuldades, a Antônia falou assim, eu queria só pedir uma oração hoje, né? E a gente parou para ouvir a Antônia. Ela falou assim, não, é que eu estava mandando um dinheirinho lá para minha terra para construir uma casinha para os meus filhos. E eu fiquei sabendo que nessa noite entraram lá e roubaram tudo, mas roubaram tudo mesmo.
roubaram a fiação, roubaram o negócio lá, o bocal da lã, tudo que você possa imaginar. Não deixa, os bandidos entraram e não deixaram nada. E uma casinha que ela estava construindo já antes com sacrifício, mandando dinheirinho que ela ia juntando aqui das contribuições que ela ia recebendo. Mas se você pensa que ela estava magoada, amargurada com essa situação, qual era o pedido de oração dela? Eu queria pedir oração por essas pessoas que foram lá, que entraram na minha casa, porque se eles estão passando fome, que Deus mande um recurso para eles, né? Que eles sejam alcançados por Jesus. E naquele momento, o pessoal que estava ali no grupo de vida começou a ficar constrangido por essa demonstração de amor, apesar da perda, apesar da dificuldade. E a pergunta que se impõe muitas vezes diante dessas dificuldades que a gente atravessa na vida, porque a gente atravessa, e talvez eu esteja falando com pessoas hoje aqui atravessando dificuldades, lutas, desertos, eu não sei. E a pergunta que se impõe é essa: como é que você reage diante das lutas que você atravessa? Esse texto que a gente leu aqui da palavra do Senhor, ele mostra um momento, né, de conflito. Ele mostra um momento onde há alguns personagens aqui que aparecem nessa história e é uma situação familiar conflituosa. E há aqui algumas decisões que foram tomadas que vão produzir alguns resultados e alguns efeitos diferentes. Então, só para você entender aqui e para a gente extrair algumas lições aqui desse texto para a nossa vida hoje, é importante entender o que estava se passando aqui, né? Eucana, ele era um homem, era um judeu, e aqui o texto diz que ele era da tribo de Efraim, era um homem temente ao Senhor, né? E o texto ele mostra isso porque todos os anos ele fazia uma viagem de vários quilômetros, né? Hoje a gente consegue aqui, pega um comboio e daqui a pouquinho está no porto, né? Naquele tempo as viagens tinham que ser feitas a pé, né? Se você quisesse levar então sua família, seus filhos, era uma viagem mais demorada ainda, então tinha que sair com muitos dias de antecedência. Mas diz o texto aqui que esse homem com a sua família tinha um hábito de anualmente se deslocarem para a cidade de Siló, onde estava ali o templo, o tabernáculo, a arca da aliança estava ali. Então todos os anos, ele já na casa dele fazia isso, né? Já na casa dele ele tinha por hábito adorar o Senhor, cultuar a Deus junto com a sua família, que era numerosa. Mas todos os anos ele tinha esse hábito de subir junto com a sua família para oferecer sacrifícios a Deus em Siló. E diz o texto aqui que esse homem, Eucana, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Só vou aqui abrir um parêntese, né? Tinha duas esposas, era um homem de Deus. Como é que ele tinha muitas esposas? Naquele tempo, na verdade, a monogamia sempre foi a vontade de Deus para o homem. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, não as suas mulheres, a sua mulher, e serão uma só carne, não é? A poligamia, ela só era permitida, e existem, é importante você compreender isso, vai lá no Antigo Testamento, alguns textos, né? Eu vou dar aqui algumas referências, se você quiser pesquisar, Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10, e Deuteronômio capítulo 21, capítulo 25 e no capítulo 21, você vai observar que existiram alguns precedentes para que o homem tivesse mais do que uma esposa. E uma das razões, e essa é a razão aqui do texto, né, é importante você entender isso, a razão pela qual este homem tinha duas esposas é porque a sua primeira esposa era estéril. E naqueles dias em Israel, nenhum homem poderia ficar sem descendência. Por quê? Porque eles não sabiam de qual das famílias de Israel viria o Messias. Então, havia uma ordenança, né, lá dada por Moisés, que todos os homens em Israel tinham que ter descendentes, porque eles não sabiam de quem viria o Salvador da humanidade, o Messias prometido. Então, havia esse parêntese na lei para que o homem tivesse mais do que uma esposa, caso a sua primeira esposa não lhe desse filhos. E fica então aqui implícito, na verdade, fica claro no texto que Eucana ele toma uma segunda esposa por conta da esterilidade da primeira esposa, Ana, né? E alguns detalhes aqui que são importantes para você também compreender essa história. Esse nome, Ana, né, significa graça, significa dádiva, oferta. E para a gente que é cristão, essa é uma palavra muito cara,
uma palavra muito especial, é uma palavra que tem um valor muito grande, porque nós compreendemos a graça de Deus, o amor de Jesus que nos salvou, aquilo que nós não seríamos capazes de fazer, Deus nos deu pela sua graça. Então essa palavra para a gente tem um peso, tem um significado diferente. Mas é importante a gente compreender que para o mundo, para a sociedade, essa palavra tem uma conotação diferente, tem um significado diferente, né? Porque geralmente a gente atribui pouco valor àquilo que se obtém de graça. É ou não é verdade? Eu uma vez fui fazer a assinatura de uma revista, né? E aí a revista dizia, se você fizer a assinatura aqui dessa revista, você vai ganhar um tablet. Eu estava precisando de um tablet, falei, olha, vou unir o útil ao agradável, farei a assinatura e ganharei o tablet. O tablet é simplesmente uma porcaria, né? Na primeira semana de uso, olha, não presta para nada, veio de graça, né? Então, para o mundo, né, aquilo que se obtém de graça, a gente geralmente, as pessoas aí fora, atribuem pouco valor, né? Ah, vamos lá que tem um almoço que é de graça. A gente já vai com baixa expectativa, né? Vamos dar almoço de graça? Não deve ser muito bom, né? Mas já tem aquele hotel lá, tem um chefe que é estrela Michelin, vai fazer aqui um menu degustação que custa 250 euros por pessoa. Já acende a nossa... Opa, é caro? Então deve ser muito bom, né? Então, para aquela sociedade, Ana, ela representava exatamente isso que o nome dela simbolizava. Para o mundo, para aquela sociedade, ela era uma mulher de pouco valor, porque ela era estéril, porque não tinha filhos. As pessoas, e aqui o texto diz, né, que Penina, que era uma mulher extremamente fértil, e o texto diz que quando eles subiam para Siló, né, Eucana ofereceu sacrifício, e é importante a gente entender isso, né? Ao oferecer um sacrifício, a família dava a melhor porção para Deus. Então, a gordura, né, a parte principal, quem não gosta da gordurinha, né? A picanha, Valteno, está chegando a hora do almoço, não vamos falar disso agora, né? Mas a melhor parte era para o Senhor. E o que sobrava, a família fazia um churrascão e partilhava. Era uma festa, era uma grande celebração. O texto diz aqui que Eucana separava uma porção generosa para Penina e para os seus filhos e filhas, eram muitos, né? E uma parte, mas uma parte realmente é mais importante, ele dava para Ana, porque ele a amava. E era uma forma de compensar isso, né? Foi a primeira esposa, então eu imagino que foi aquele casamento por amor de verdade, né? Sei lá, se apaixonou por ela na juventude, eu quero essa mulher para mim, né? Eu imagino, né, que eles ali tentando construir a sua família, vendo que Ana não lhe dava filhos, e houve um acordo entre eles, olha, já que eu não lhe dou filhos, então, assim como aconteceu com Sara e Abraão, lembra dessa história? Né? Para Sara não foi fácil aquilo, dar a sua serva para o seu marido, mas ela sabia que ela tinha que fazer isso, porque Abraão tinha que ter descendência, entende? Então eles chegaram no acordo, é necessário para que você tenha descendência. Então havia ali, né, aquela relação de afeto, de carinho, de cumplicidade que nasceu na juventude, mas havia necessidade então de que ele tivesse descendência. Então Penina, a sua segunda esposa, possivelmente a mais jovem, cheia de saúde, né, ela era tudo aquilo que um homem podia desejar naquela altura da vida. É interessante que esse nome, né, Penina, significa exatamente isso, joia, pedra preciosa, enquanto que Ana significa graça, porque para aquelas pessoas, né, naquela sociedade, era algo de pouco valor. Penina não, Penina era algo precioso, algo especial. Então é Penina que ela representa, ela é o estereótipo daquilo que aquela sociedade valorizava numa mulher. Mas o texto coloca a gente aqui diante dessa situação que é inusitada. Ana, possivelmente a mais velha, a estéril, a amaldiçoada aos olhos daquela sociedade, era a preferida pelo seu marido. Enquanto que Penina, a mais jovem, a mais saudável, né, a abençoada aos olhos daquela sociedade, era a preterida pelo seu marido, não era a sua esposa, né, favorita. E eu vejo aqui nessa relação familiar uma tipologia, uma simbologia, um simbolismo
do relacionamento de Deus conosco, do relacionamento de Deus com a gente. A predileção de Eucana por Ana é a figura do amor de Deus por nós. A figura do amor de Deus que escolhe os menos capazes, que escolhe os menores, os desprezados pela sociedade, os desprezados, as coisas que para o mundo têm pouco valor, não é isso que Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós, embora de pouco valor para a sociedade, para o mundo, temos muito valor para Deus, somos extremamente amados pelo Senhor. E nessa relação aqui, a gente observa essa figura do amor de Deus por nós. E o texto continua. Eles subiam de ano em ano, ofereciam sacrifícios. E o texto fala aqui que Penina, então, como não tinha o amor do marido, provocava a sua rival, né? Provocava ela a ponto de levá-la às lágrimas. E diz aqui, versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, por quanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E ela não queria nem comer do sacrifício que era oferecido. Da melhor, ela desprezava. Ana, em muitos momentos, desprezava até a melhor porção que o marido lhe dava, por causa da amargura da sua alma, do seu coração. Mas o texto diz aqui que Ana, então, ela decide, na verdade, ela fazia isso, né? O Tom falou aqui sobre essa dinâmica da oração, né? Eu tenho certeza que você compreende essa dinâmica da petição, né? Da intercessão. Mas parece que há momentos na vida, quando as crises são mais agudas, a nossa oração ganha uma profundidade, um significado diferente. E aquele dia foi um dia diferente na vida daquela mulher. A luta, a dificuldade, o problema que ela atravessava, a levou naquele cenário em especial a orar talvez de uma forma que ela nunca tinha feito antes. Diz o texto aqui que ela se levantou, né? O texto fala, após terem comido e bebido em Siló, e o sacerdote sentado na cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana ali no templo, amargurada que ela estava, e passa a orar. Só que o texto diz que ela se levanta, os lábios se movem, as lágrimas escorrem, mas não ouvia som nenhum, os lábios se moviam. Era uma oração, era um momento entre ela e Deus, a ponto de que as pessoas não conseguiam compreender o que estava se passando. Eli, o sacerdote, fala, essa mulher está embriagada, vou ali no meio do culto, como é que pode ela se levantar? Não, vamos ali censurá-la. E ela fala, não é isso, eu estou amargurada da minha alma. Ela derrama o coração dela diante do sacerdote. E quando ela confessa o seu problema, o sacerdote fala, olha, mulher, o que eu posso dizer? Eu peço desculpas, porque julguei mal, que Deus te conceda a tua petição, porque eu estou vendo que você realmente está aflita. E diante daquela palavra do sacerdote, ela sai dali com uma promessa, né? Uma promessa. E só com o fato de ter recebido uma promessa, diz que o ânimo dela mudou, né? O semblante dela já era diferente. O texto fala que naquela mesma noite, quando eles voltam para casa de madrugada, eles ali, né, decidem orar, adorar a Deus e tal, naquele mesmo dia, né, quando Eucana se relaciona sexualmente com a sua mulher, ela concebe e vai dar luz então ao filho, que vai dar um nome para esses dois livros aqui, né, primeiro e segundo livro de Samuel, que vai se tornar então um personagem central desse momento histórico de Israel. E diante dessa história aqui maravilhosa, né, diante desse evento aqui que acontece, saltam aos meus olhos algumas lições sobre lidar com lutas e dificuldades na vida. Eu queria partilhar com você algumas dessas lições que eu aprendo aqui com esse texto. É importante a gente entender, e é interessante em primeiro lugar a gente notar, que nenhuma daquelas duas mulheres tinha tudo o que queria. É ou não é verdade? Ana tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. E tinha o amor do marido a ponto daquele homem dizer o seguinte, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a presunção, né, de Eucana. Mas era uma tentativa de compensar aquela ausência, né, com amor, com afeto, com carinho. Embora tivesse esse amor do marido, Ana não tinha filhos. Agora, Penina era o contrário. Penina tinha muitos filhos, mas não tinha o amor do marido. Nenhuma das duas tinha tudo o que queria, né? Mas diante desse cenário, diante dessa realidade, Ana não se tornou uma mulher amarga. Ela se tornou uma mulher amável. Enquanto que Penina
diante desse cenário da incompletude, entende isso? A vida dela, ela se sentia incompleta, para que eu seja verdadeiramente feliz. Eu preciso do amor desse homem também, por isso que ela rivalizava tanto, por isso que ela lutava tanto, por isso que ela tentava diminuir a outra, né? Diante desse cenário, Penina se tornou uma mulher amarga, provocativa, invejosa. E está aqui a primeira lição dessa história para mim e para você, diante das barreiras impostas pela vida, diante da luta, diante desse cenário que a vida às vezes nos impõe. Não se permita tornar uma pessoa amarga. Não deixe que a amargura entre no seu coração, faça parte da sua vida. Um tempo atrás, né, eu trouxe aqui para mostrar para você, caso você queira comprar. Esse livro aqui é um best-seller mundial. Diz aqui, né, na contracapa, que ele é considerado hoje um dos 10 livros mais influentes de sempre. Né? Para você entender, esse homem que escreve o livro, Viktor Frankl, ele foi um judeu que viveu no campo de concentração de Auschwitz. Né? Então, imagina, né? Ele vivia na Áustria, foi enviado para esse campo de concentração, passou ali dificuldades terríveis, e aqui nesse livro ele relata em primeira pessoa a sua experiência no campo de concentração nazista e como que ele conseguiu ultrapassar, como ele conseguiu vencer mentalmente, psicologicamente as agruras de um campo de concentração. E depois que ele sai do campo de concentração, ele desenvolve um método para ajudar pessoas em sofrimento, pessoas que não estão conseguindo encontrar um sentido, um significado para a sua vida, para a sua existência. Segundo aqui a história diz, né, o método que ele desenvolveu reduziu a 0 a taxa de suicídio entre os jovens de Viena. E deixa eu só ler um trechinho aqui desse livro, vou só ler um trechinho aqui, para você, ouça o que ele tem para dizer. Um homem que sofreu muito na vida. Em minha opinião, é uma ideia perigosamente errada presumir que aquilo de que um ser humano precisa, antes de mais, é uma vida sem problemas. Aquilo de que um ser humano realmente necessita não é de um estado sem tensões, mas antes do esforço e da luta por um objetivo que valha a pena, por uma tarefa livremente escolhida. O que esse homem diz para a gente é que o que dá sentido à nossa vida, o que dá significado à nossa existência, é termos a capacidade de enxergar os propósitos por trás dos sofrimentos da vida. Não é ausência de problemas, mas é ter esse senso de que tudo aquilo que nós vivemos tem um sentido, tem um significado. E a gente precisa fazer uma escolha. Quando você está diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade atroz, eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer uma escolha. Ou nós nos tornamos gratos por aquilo que nós temos e conseguimos enxergar um propósito por trás de todas as circunstâncias da vida, ou nós vamos nos tornar pessoas eternamente insatisfeitas. Essa semana eu estava no mercado, encontrei um irmão muito querido mesmo, uma pessoa que eu tenho, foi aquele, sabe aquela pessoa que você bate o olho e não precisa ter assim muito convívio para você ter uma identificação, né? Então, encontrei com esse amigo no supermercado essa semana, estava ali no Pingo Doce, né? Quando eu encontrei, falei, rapaz, quanto tempo eu não te vejo, dei um abraço apertado nele, falei, poxa, quanto tempo eu não te vejo, como é que você está? Ele com uma cara abatido, né, assim, dava para ver que estava em sofrimento, né? E aí ele falando para mim, não, eu já consegui minha autorização de residência, eu já consegui transferir minha carta de condução aqui para Portugal, né? E contando coisas boas, né? Eu falei, pô, mas por que então ele está com essa cara tão chateada, tão aborrecida, né? Ah, já fiz tudo isso, não sei o que lá, mas agora para fazer aí o negócio do CAN, para eu conseguir conduzir, quase um salário mínimo, né? E não vou ter esse dinheiro e tal, né? Ele escolheu focar-se no que ele não tem. E eu falei para ele, rapaz, você acabou de chegar aqui, não tem nem, sei lá, não tem nem 6 meses que você está aqui, você já deu autorização de residência, você já conseguiu transferir a tua carta de condução para cá, para Portugal. Sabe quanto tempo eu levei para ter a minha autorização de residência? 2 anos e meio.
E durante esse tempo eu não podia conduzir. Então eu tinha que andar de autocarro, de transporte. O trajeto da minha casa até a escola da minha filha, que fazia em 7 minutos de carro, eu levava 40 minutos. Porque eu tinha que ir para a paragem do autocarro, esperava o autocarro, depois descia na estação do comboio para pegar o comboio para levar ela para a escola, depois tinha que voltar esse trajeto todo. 40 minutos, você imagina a minha aflição, eu sabendo conduzir, eu tendo um carro estacionado na porta da minha casa, mas não podia, porque eu não tinha documento. E você em 6 meses já tem tudo isso, rapaz. Se foca na bênção, olha aí as vitórias, as coisas estão acontecendo num ritmo acelerado, mas diante das situações adversas da vida, a gente tem que tomar decisões. Aquilo que você tem, né? Às vezes a gente se foca só naquilo que a gente não tem, né? E eu quero dizer uma verdade para você hoje, entenda isso, compreenda isso que eu vou te dizer, presta atenção aqui para você não esquecer. Nesta existência, presta atenção, nesta existência, você possivelmente jamais terá tudo aquilo que você deseja. Entende isso? Possivelmente, você jamais vai ter tudo aquilo que você deseja, porque já existe um lugar preparado para nós, que lá é perfeito, né? Esse lugar se chama céu, paraíso, eternidade. Lá, não vai ter nem pranto, nem luto, nem dor, todas as nossas necessidades serão satisfeitas. Lá, nós seremos plenamente felizes. Mas enquanto nós atravessamos essa existência, sempre vai faltar aquilo que, não, é isso que falta para eu ser feliz. Então a gente tem que tomar uma decisão diante dessa vida, diante dessa existência. A gente precisa aprender a celebrar o presente, ao invés de adiar a felicidade para um futuro imaginário, que a gente criou, que a gente inventou. Não, se quando eu tiver o meu carro, aí sim eu vou ser feliz. Aí a gente compra o carro, né? Mas não é bem esse que eu queria. É aquele outro que já lançou um modelo mais. Aí quando eu comprar aquele ali é que eu vou ser feliz. Aí você consegue comprar aquele carro que você queria, mas aí o filho fica doente, né? Aí você fala, não, quando meu filho estiver bem, de saúde, aí o filho fica curado. Aí você perde o emprego. Aí você fala, sempre está faltando alguma coisa, e sempre vai faltar algum elemento. E se a gente não conseguir enxergar as bênçãos que Deus já nos deu nesse processo, nessa jornada maravilhosa? Gente, a vida é uma experiência maravilhosa. Se a gente souber olhar com os olhos certos. Se a gente só se focar naquilo que falta, a gente vai viver como Penina, amargo, infeliz, desejando a queda do outro, porque a felicidade do outro me incomoda, porque eu acho que o outro é mais feliz do que eu, então eu quero ter o que ele tem. Só que a gente não consegue enxergar que o outro também não tem tudo aquilo que ele desejaria, mas ele consegue se realizar nas coisas que ele tem. Então o casamento é bênção de Deus, sabia disso? O teu relacionamento conjugal é bênção de Deus. Você pode... Aí você fala assim, não, João, você não sabe. A gente está aqui agora, mas quebrando um pau lá em casa hoje de manhã. Você acha que lá em casa é diferente? Não é. Às vezes é teu trabalho, né? Você olha para o outro e fala assim, eu queria ganhar o que ele ganha. Mas às vezes aquele que ganha aquilo que você gostaria de ganhar, não tem o relacionamento familiar que você tem, os filhos que você tem disso. Você consegue entender? Se você não for capaz de se satisfazer com aquilo que você tem hoje, se você não for capaz de ser grato a Deus por aquilo que você tem hoje, você será insatisfeito mesmo que você tenha o dobro. Entende isso? A gente precisa ter essa capacidade, né, de ser grato a Deus pela vida, ter a capacidade de subir um degrau de cada vez, entender que a vida é esse processo. De vez em quando a gente vai subir 2 degraus, vai cair 3, mas é assim que a vida funciona, né? E nessas quedas da vida, a gente vai aprendendo, vai se tornando uma pessoa melhor, vai se tornando uma pessoa mais resiliente, vai ganhando experiências para ajudar aqueles que passam por dificuldades iguais, semelhantes às nossas. A gente tem que aprender a ser grato a Deus pelo maná.
Os israelitas chegou uma hora que reclamaram do maná, né? A gente não aguenta mais comer esse pão aqui. Quero outra coisa. Quero a cebola, o alho que eu comia lá no Egito, mas eles se esquecem. E a gente se esquece rápido, né? Eles se esqueceram rapidamente que eles comiam as cebolas, comiam os alhos do Egito, mas viviam debaixo de um jugo, de um fardo, de um peso da escravidão. Aprenda a ser grato a Deus pela vida. Fala isso para a pessoa que está só. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pelo presente, pelo hoje, pelo agora. Tem um poema de um escritor brasileiro, né, modernista, Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada, já falei aqui, né? Vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei. Lá terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, porque lá que sou feliz, né? E aí, esse poema fala de um lugar mágico, idealizado, mas que simplesmente não existe. E a gente vive em busca dessa Passárgada, vive em busca desse futuro imaginário, onde lá eu vou ser feliz, sendo que aqui, no hoje, no agora, a gente tem todos os elementos que a gente precisa para ter uma vida realizada, satisfeita. Basta que a gente consiga enxergá-la com os olhos que Deus enxerga, com os olhos que Deus vê. No versículo 8 fala, né, que Eucana, ele disse: Ana, por que você chora? Por que você despreza o meu amor? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O que a gente aprende aqui com isso? A segunda lição que a gente aprende aqui com essa história é que diante do insucesso, diante da incapacidade, diante dessas aparentes perdas da vida, a gente tem que ter a capacidade de manter o foco naquilo que é eterno, não naquilo que é circunstancial. Paulo, ele tem lá, quando ele escreve aos Romanos, ele fala, né, ele escreve de uma forma linda, maravilhosa. Ele diz para a gente, para eles, para nós, que as nossas... Presta atenção. Ele faz aqui, ele usa uma figura de linguagem chamada antítese. Ele vai contrapor dois pensamentos, né? Ele vai falar que a nossa leve e momentânea tribulação, ela resultará num peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Ele diz que essa nossa jornada, você está passando por dificuldades, Paulo está dizendo o seguinte: olha, você não consegue imaginar, se você soubesse, se você conseguisse fixar os seus olhos na eternidade, você conseguiria compreender que essas dificuldades pelas quais você passa nem se comparam com aquilo que você vai experimentar diante de Deus. Então vale a pena. Mantenha os olhos nesse alvo, porque mantendo os olhos em Cristo Jesus, você será capaz, satisfeito nele, você será capaz de atravessar qualquer deserto, qualquer dificuldade. Ana, ela era amável, mas às vezes ela se deixava contaminar pelas provocações de Penina. E o cara precisava relembrá-la: eu te amo. Por que você está triste? Meu amor por você eu não te amo pela sua utilidade, porque você é útil, porque você é fértil. Eu te amo porque te amo, porque me apeguei a você, eu olhei para você e falei: essa mulher que eu quero viver o resto da vida. E quando Deus olha para nós, Ele não enxergou em nós utilidade. Ele olhou para mim e para você, enxergando as nossas, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa incapacidade de obedecer. Ele decidiu te amar, entende isso? E às vezes a gente deixa, assim como Ana estava deixando as contaminações externas, as circunstâncias difíceis, impedi-la de enxergar esse amor maravilhoso que o marido tinha por ela. E às vezes a gente permite que o sofrimento da vida nos impeça de enxergar o amor de Deus. Então não deixe que os problemas, não deixe que as frustrações, não deixe que as circunstâncias difíceis seguem você para o amor de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Estar vivo, só existir já é uma dádiva. E é interessante, né? Quando Jesus ele conta aquela parábola dos talentos, né? Eu falo isso sempre, porque ele diz que aquele rei saiu, viajou, e aí ele vai dar 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro, unidades monetárias, financeiras, para que eles pudessem administrar. Mas o texto fala que antes de viajar, aquele homem,
deixou nas mãos dos seus servos os seus bens. Não deixou os seus problemas, né? Ele deixou aquilo que para ele era precioso e entregou nas mãos dos seus servos. O que recebeu 5 olhou e falou: nossa, quanto, não mereço, mas administrarei de forma sábia. O que recebeu 2 também se viu pequeno diante daquela quantidade. Nossa, isso é muito, mas obrigado pela confiança. Foi lá, administrou e trouxe mais 2 depois. Mas o que recebeu 1 falou: tão pouquinho. Deu 5 para um, deu 2 para o outro. Para mim só deu... vou enterrar isso aqui porque não tem valor nenhum. E quando aquele homem volta para a prestação de contas, né, a visão que ele tinha do seu Senhor era uma visão de um homem injusto, né? E às vezes nós recebemos das mãos de Deus tudo aquilo que você tem. Entenda isso. Tudo aquilo que você tem para administrar, a sua vida profissional, o seu casamento, os seus relacionamentos lá no seu trabalho, na sua vizinhança, a sua família, são bens que Deus colocou nas suas mãos para administrar. E muitas vezes a gente despreza esses bens que Deus colocou nas nossas mãos. Porque não era exatamente aquilo que eu queria, não era exatamente aquilo que eu esperava, não era exatamente aquilo que você queria, não era muito bem aquilo que você esperava, mas é exatamente isso que você precisa, porque Deus sabe exatamente o que faz. Diz o texto da parábola que ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um dos seus servos. Aquilo que você tem, Deus te dá porque te ama e sabe que você vai ter a capacidade de administrar. Deus está trabalhando, gente. Entende isso? Deus ele continua trabalhando a nossa vida e Deus trabalha. Eu vou dizer aqui uma coisa que talvez você não goste de ouvir, mas é verdade. Deus ele trabalha mais através do sofrimento, da perda e da dor, do que através da vitória, da bênção e da prosperidade. Porque quando nós estamos atravessando os vales da vida, é como se Deus estivesse ali nos purificando nesse fogo das aflições. Entende isso? Você consegue compreender? Há umas semanas atrás eu estava falando isso com as minhas filhas, né? E elas agora estão fazendo aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas. A gente está ali na mesa do jantar e de vez em quando vem aquela pergunta: pai, Deus não sabia que Deus criou todas as coisas? Criou. Criou o diabo também? Criou. Aí você já sabe a pergunta que vem a seguir, né? Caramba, e agora? Como é que eu vou, né? Então são essas, e são perguntas que significam que elas estão compreendendo aqui, né? São perguntas que vão surgindo com a maturidade, né? A razão do mal, porque se Deus é bom, por que a gente precisa sofrer? Por que há sofrimento? Por que há maldade no mundo? Por que a gente sofre, né? Se Deus quer o nosso bem. E aí eu contei para elas, né? Falei assim: olha, tempo atrás, vocês eram muito pequenininhas ainda, vocês não lembram, né? Eu tive que levar vocês para levar uma vacina, né? Levar uma pica lá, todas felizinhas, entrar no carro, imagina a bebezinha, do papai. Coloquei lá no carro, vamos lá, no centro de saúde, toda alegre, porque estão dando um passeio, não sabe o que está se passando, mas eu sei exatamente o que vai acontecer, né? Aí chega lá na hora, a enfermeira: agora pai, aquela brincadeira: menininho, pai. Agora pai, você tem que segurar ela com força, tá bom? Imagina, ela ali olhando para mim, risonha, eu segurando, sabendo o que vai acontecer, mas é um sofrimento para o bem dela. Ela tem que passar por isso, para que ela depois se torne imune aos desafios que vão vir mais à frente, não é? E Deus, ele sabe o que faz. E muitas vezes essas picas que a gente leva da vida são o imunizante de Deus para situações que nós enfrentaremos lá na frente. Entende isso? Você consegue compreender? Então aprenda a ser grato a Deus por esses momentos difíceis também, não por causa da dor e do sofrimento, mas por conta daquilo que está sendo gerado no teu coração, por conta daquilo que está sendo forjado no teu caráter em meio àquela luta e àquela dificuldade. Talvez eu fale isso hoje para pessoas que você ama a Deus, você serve a Deus, mas você está hoje atravessando o vale da sombra e da morte. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você está passando por essas lutas, por essas dificuldades, apesar de amar a Deus,
Aproveite esse momento para glorificar o Senhor, porque Ele vai te levantar desse pó. Ele vai te cobrir de glória, Ele vai te honrar. Ele vai reverter esse quadro desfavorável em bênção para a tua vida, porque Ele está trabalhando para o teu crescimento. Entenda isso. Amém. E Ana entendeu tanto isso, que ela foi para os pés de Deus para orar. Diante daquele desafio, chacoalhada pelo marido, né? Meu amor é maior do que o de 10 filhos. O que ela faz? Ela vai então derramar o seu coração diante de Deus. E diz aqui que quando ela ora, é que a situação dela então se transforma. A terceira lição que eu aprendo aqui, diante do impossível, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das afrontas dessa vida, diante da incompreensão humana, vá para os pés do Senhor. É tempo de orar. É tempo de orar. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim, é tempo de orar. Está passando pelo vale? Está passando pela... É tempo de orar. É entre você e Deus. Ana tinha um problema impossível, né? A dificuldade que ela não conseguia resolver. O marido tentou resolver durante muito tempo, não conseguiu também. Então ela foi aos pés do único que podia compreendê-la naquela hora. Ninguém podia compreender a dor dela, a não ser o próprio Deus. E tem momentos que a gente está assim. Tem momentos em que só você e Deus sabem tudo aquilo que você já fez para atravessar essa luta, superar essa dificuldade. Só você compreende a profundidade da sua angústia. E nessas horas, às vezes, as palavras de consolo das pessoas não têm o poder que deveriam ter, né? O marido tentando consolar aqui, né? Mas eu não te amo, mulher. Eu me lembro do meu vale mais profundo, no meu momento mais escuro da minha vida, e Fabiane vai se lembrar disso, eu ali no fundo do poço da minha depressão, deitado no sofá, a Fabiane falando para mim, né, tentando me animar, falando, eu te amo, você tem o amor da tua família, você é especial, você é importante, não fica assim, sai dessa. E aí ela orou por mim naquele momento e ela achando que ia ficar bom, né? E aí foi aí que eu chorei mesmo. Não, na minha vida é uma desgraça, uma miséria. Não conseguia sair daquele vale. Estava passando por um momento de depressão. João, depressão, pastor não passa por isso. O texto diz aqui no versículo 16, não tenha a tua filha, a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha o quê? Ansiedade. E da minha aflição. Que a mulher estava tendo uma crise de ansiedade aqui, ó. Síndrome de pânico, né? Hoje tem diagnóstico para tudo, né? Mas a Bíblia diz aqui que aquela mulher teve uma crise. E a gente não passa por isso? Claro que passa, os servos de Deus passam por isso. E é por isso que é importante a gente compreender que só através da oração, gente. É na presença de Deus, entenda? É na presença de Deus que você vai conseguir superar, atravessar esse vale. E em último lugar, para a gente terminar hoje aqui, os versículos 17 a 18 dizem que Eli, então, depois de ouvir a explicação, a justificativa daquela mulher, ele fala, olha, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E diz aqui que ela, diante da palavra, ela não estava grávida ainda. Não tinha acontecido nada. Mas diante da palavra de Eli, ela já se animou. A mulher diz que ela saiu dali, ela caminhou, ela comeu, e o seu semblante já não era triste. A última lição que eu aprendo aqui, enquanto a bênção não vem, né, enquanto esse momento difícil não é transformado na sua vida, enquanto você não passa por esse vale, aprenda a alegrar-se diante das promessas de Deus. Aprenda a alegrar-se pelo processo. Você está passando pelo processo, aprenda a se alegrar. Ana saiu alegre, mesmo sem receber o milagre, mas a promessa do milagre já foi suficiente para ela. E a gente tem que aprender realmente a celebrar a Deus, sabendo e tendo como alvo, tendo os nossos olhos, né, em Cristo, sabendo que as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Ele disse que vai voltar, Ele disse que vai buscar a tua igreja. Ele falou, olha, eu estou indo, tem já um lugar preparado para vocês, né? Na casa do meu pai, muitas moradas, eu estou indo, vou preparar lugar, e nós vamos aqui, ó, quando vocês estiverem na minha presença, uma festa maravilhosa, vai ser as bodas do Cordeiro,
E é com os olhos fixos nessa realidade que nós temos que atravessar essa existência aqui. Você está passando por um momento difícil, um momento conturbado na vida, creia que Deus é soberano, que isso é passageiro, e você tem uma mesa preparada na presença dos nossos adversários, na presença de Deus, amém? Então aprenda a celebrar, amém? Aprenda diante da promessa de Deus nessa manhã. Ana, ela creu, Ana se alegrou, Ana voltou para casa naquela mesma noite ela concebeu, dentro de 9 meses ela estava com um bebezinho nos braços, né? Olha só que coisa maravilhosa. Eu não sei quanto tempo ainda vai demorar a tua espera, e eu não posso dizer, não posso te fazer falsas promessas, mas talvez Deus possa mudar a tua história hoje aqui. Amém. Talvez hoje seja o momento, o teu momento, Ana. Talvez seja hoje que você vai se levantar hoje aqui em oração e Deus já vai começar a fazer uma obra hoje, aqui, agora, na tua vida de transformação, de mudança. Mas talvez não. Talvez ainda haja uma longa jornada. Todos os anos eles iam para Siló, e todos os anos aquela mulher, mas houve o dia que era o encontro marcado por Deus. Pode não ser que aconteça hoje essa transformação na tua vida, mas uma coisa eu posso te garantir, que Deus é fiel. E venha o que vier, aconteça o que acontecer, Ele vai segurando na tua mão e te fazendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos aprender a celebrar a Deus pela vida. A vida é maravilhosa. Você tem mais daquilo que você precisa para ser feliz. Nessa manhã, eu quero te desafiar a levantar aí no seu lugar. Vamos ficar de pé nessa manhã, diante dessas barreiras.